Fala pessoal, hoje o livro que eu vou trazer para vocês é Flores para Algernon, um clássico estadunidense lá da década de 60 que foi trazido recentemente ao Brasil pela editora Aleph. E você que já deve ter ouvido falar pra caramba desse livro que está sendo muito comentado por aí, não pode perder essa resenha. Afinal, é uma história que traz reflexões extremamente profundas e nos permite repensar a forma como lidamos com a ideia de inteligência e principalmente como lidamos com as limitações e com os estereótipos que criamos sobre os outros. Espero que você saia tão engrandecido, tão mudado dessa história quanto eu e quanto vários outros leitores saímos mudados, porque de fato ela traz uma série de questões extremamente relevantes para os nossos dias atuais. Fica comigo, você não pode perder essa resenha, né? Eu sou Ronaldo Júnior, estudante de letras e escritor, e venho aqui trazer para vocês hoje uma resenha extremamente aguardada, pedida por muitos de vocês, que é Flores para Algernon. Simplesmente o livro do escritor estadunidense Daniel Keyes, que se passa em Nova York, cidade onde viveu o autor. Ele simplesmente foi publicado lá na década de 60, já tem mais de 50 anos que esse livro foi publicado e acabou, não se sabe por quê, sem ter uma versão, uma edição brasileira para que também o público leitor do Brasil pudesse tomar conhecimento dessa obra. E é claro, a editora Aleph recentemente trouxe aqui para o Brasil com tradução de Luisa Geisler, conseguindo captar de uma forma extremamente sensível, extremamente profunda as questões ali trazidas pelo autor, desde a grafia das palavras até a organização das ideias e tudo mais. E eu percebo que essa é uma história que nos faz falta enquanto sociedade, é uma história que, de fato, faz com que nós possamos reaprender a observar o outro, a pensar como nós lidamos com o outro diante de determinadas questões ali que são extremamente vividas pelo Charlie Gordon. Gordon é um personagem ali por volta de seus 30 e poucos anos que nós conhecemos por meio dos relatórios de progresso. O livro basicamente é um conjunto de relatos escritos pelo próprio Charlie, então é um livro em primeira pessoa, que retrata a sua passagem ali por um estudo laboratorial em que ele seria submetido a uma cirurgia para aumentar sua inteligência. Só que essa questão de aumentar a inteligência de fato é algo extremamente relativo. Então o que o livro nos traz, né, essa distopia, talvez, né, pensando assim, que é um livro de ficção científica, né, porque traz toda essa realidade científica por trás dessa questão do personagem, o livro ele simplesmente coloca a questão de aumento da inteligência como aumento da capacidade de acumular informações. Ou seja, isso é uma coisa que é muito bem marcada ao longo do livro. A inteligência que o Charlie passa a ter após a cirurgia é a inteligência daquilo que se pode encontrar nos livros, daquilo que se pode encontrar no sentido de desenvolvimento de conhecimentos, de informações. Ele acumula informações como se fosse um computador, ele vira um Google ambulante. Ele sabe de tudo um pouco e isso naturalmente passa a transformar a realidade dele. Mas como era essa realidade do Charlie Gordon? Se você parar para ler o livro, eu espero que você pare porque de fato vale a pena. Já vou até deixar um link aqui na descrição para você ter acesso a essa obra porque é imperdível mesmo. Desde o início vocês vão perceber que a grafia das palavras é extremamente errada, gramaticalmente errada. Por quê? O Charlie, ele possui uma espécie de deficiência cognitiva, ou seja, ele não tem uma leitura da realidade, ele não consegue compreender a realidade ao redor dele, muito menos absorver as informações que passam por ele ali ao redor. Então, ao longo de sua vida, Charlie passou por extremos abusos, agressões, ele foi rejeitado, seus pais viviam de modo a tentar a todo tempo, a todo custo, levá-lo para ter sua inteligência ampliada de forma cirúrgica. Ele viveu essa pressão, essa comparação com outras pessoas na escola, na família. Ele sofreu isso ao longo de sua vida inteira. Até que ele está
em um colégio, né, uma espécie de internato, com outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que ele, ou outras até com dificuldades ainda maiores, e lá dentro ele acaba sendo selecionado, chamado de uma forma para participar desses relatórios e, consequentemente, ser submetido a uma cirurgia que apenas um rato havia sido submetido a ela anteriormente. E ele então passa a produzir esses relatórios de progresso a partir daí, a partir do encontro com esses médicos e tudo mais. E é nesses encontros que ele conhece o Algernon, que dá nome ali, tem o nome dele no título do livro, né? E basicamente ele começa a ser comparado dentro desse laboratório com a inteligência do rato. Né, o desenvolvimento dele em determinados problemas lógicos, em determinadas soluções ali de estratégia, são comparadas às soluções encontradas por Algernon. E com isso tudo você vai vendo um sofrimento tremendo do personagem. É de fato uma história, né, uma trama que traduz muito, transparece muito o sofrimento do personagem principal aos leitores. Se você ler com devida sensibilidade, com devida cautela, que esse livro merece inclusive essa cautela, você vai perceber que é uma história que nos transborda e faz com que nós sintamos extrema compaixão ao ver o Charlie passando por tantas coisas terríveis. O mais interessante, que eu acho que é a maior sacada do Daniel Keyes, é que ao longo dessa trajetória, desses relatórios, né, e o fato de serem relatórios é muito interessante porque você passa, por exemplo, a perceber o avanço de fato do Charlie. Você passa a perceber que em determinado dia ele escrevia muitas coisas erradas, em outro ele já escreve menos, em outro ele já consegue falar sobre assuntos extremamente difíceis para ele, então ele supera essas barreiras do conhecimento, da captação de informações ao redor. Ele começa a observar de maneira até mais esperta as coisas ao redor dele, tanto até sobre as relações sociais dele. Ele começa a perceber quem é quem. Mas aí está a grande sacada, que é o fato de a inteligência, o conhecimento, né, a inteligência como sinônimo de conhecimento nesse caso, ela não traduzir, ela não trazer amadurecimento emocional. Em números, Charlie Gordon passou de uma hora para outra de uma inteligência de 70 no QI até uma inteligência de 200. E isso faz, portanto, com que ele possa solucionar problemas com mais facilidade, viver socialmente com mais destreza, talvez, ler livros e absorvê-los com extrema facilidade, mas, ao mesmo tempo, faz com que ele não possa se relacionar com outras pessoas e amadurecer, tirar daquelas relações um proveito emocional, porque ele não está preparado para isso. Imaginem vocês que, ao ficar mais inteligente, Charlie Gordon passa a ter acesso a todas as memórias, traumas, abusos que ele sofreu ao longo dos anos, por exemplo, por seus pais, por seus colegas de trabalho, colegas de escola, entre outras pessoas. E tudo isso, vocês vão perceber, faz com que ele tenha extrema dificuldade até de levar os dias ao sentir tudo isso, ao lembrar tudo isso. E naturalmente ele tem acompanhamento com terapia, ele tem acompanhamento com os próprios médicos que fizeram a cirurgia, mas nenhum deles sabe se isso de fato é definitivo. Nenhum deles sabe se o Charlie Gordon vai permanecer sendo o mesmo Charlie genial ou se ele vai voltar a ser, como o livro chama, retardado. Não é possível saber isso. E tudo que o Charlie passa ao longo do livro é de extrema importância para que nós possamos utilizar mais uma vez, como eu sempre falo aqui no canal, mais uma vez a literatura como uma forma de conhecer o humano, de conhecer a realidade humana. Porque você se colocar no lugar de Charlie Gordon é sofrível, dói. Você pensar que ele está sendo julgado como um não humano, ele é desumanamente julgado, é como se ele não tivesse sequer dignidade para viver, pelo fato de não conseguir decodificar informações, pelo fato de não conseguir observar determinadas coisas que se passam ao redor dele. Então, a forma como todos o maltratam, todos fazem com que ele se sinta pior, menor, faz com que ele seja a todo tempo menosprezado. Tudo isso nos faz ver a nossa relação com as outras pessoas, como nós podemos ser julgados e como nós acabamos em um dado momento julgando outras pessoas por suas posturas, por suas visões de mundo muitas vezes. E essa escrita, portanto, eu retomo um pouquinho do início do vídeo do que eu falei, essa escrita que
é muito bem marcada. Vocês vão perceber que o início do livro tem um extremo contraste com o meio do livro, por exemplo, porque a escrita é totalmente diferente. Chega a trazer um certo incômodo ao leitor, porque de fato o início do livro tem uma escrita que foge totalmente às regras gramaticais e, é claro, isso é feito pelo autor com muita destreza e a Louisa Geisler também trouxe isso com muita genialidade para demarcar os estágios da vida do Charlie Gordon. Mas eu não vou trazer aqui para vocês outras informações, senão vocês vão querer ler, mas já sabendo de muita coisa. Meu desejo é que vocês leiam só com essas informações, só com esse conhecimento superficial do livro, para entender as reflexões que ele traz, que a cada página, a cada pensamento do Charles, são vários grifos que você pode fazer, é claro, com todo cuidado para não ferrar o livro também, né, gente? Vamos também cuidar do livro, mas são várias reflexões marcantes a todo tempo e que naturalmente você vai se pegar refletindo sobre tudo isso e esse livro vai transformar algumas das suas visões. Eu tenho certeza disso e acredito sim que você vai voltar aqui para me contar nos comentários para dizer o que você achou dessa história. Já aproveito para te pedir que, se você gosta de livros, se inscreva no canal para não perder resenha nenhuma. Eu trago várias dicas de leitura e de escrita aqui e eu acredito que você vai gostar desse vídeo aqui. Se você gostou desse, se você gostou dessa dica de livro, acho que você vai gostar dessa e eu, é claro, te espero lá. Tchau!